Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 5 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Antônio Maria Zaccaria. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Reggio Calabria, também na Itália, Santo Estevão de Niceia, bispo e mártir. Morte no ano 78. Em Cirene, na Líbia, Santa Ciprila, mártir, que, segundo a tradição, durante a perseguição do imperador Diocleciano, suportou muito tempo em sua mão carvões a arder com incenso, para evitar que, deitando fora as brasas, desse a impressão de que oferecia o incenso aos deuses. Depois, crudelissimamente dilacerada, ornada com o próprio sangue, partiu deste mundo ao encontro do esposo. Morte no século IV. Comemoração de Santo Atanásio de Jerusalém, diácono da Igreja da Santa Ressurreição e mártir, assassinado pelo monge herético Teodósio, por ter censurado a sua impiedade e defender o Santo Concílio de Calcedônia. Morte no entre os anos 451 e 452. Comemoração de São Domécio Médico, eremita no Monte Curóis, na antiga Armênia. Morte no século V. No Monte Admirável, perto de Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, Santa Marta, mãe de São Simeão Estilita o Jovem. Morte no ano 551. No Mosteiro de Santa Maria de Terreto, perto de Reggio Calabria, na Itália, São Tomás, abade. Morte no ano 1000. No Monte Athos, na Grécia, Santo Atanásio, igúmeno, homem humilde e pacífico, que instituiu na Grande Laura uma forma de vida cenobítica. Morte no ano 1004. Em Wexford, na Irlanda, os beatos Mateus Lambert, Roberto Meiler, Eduardo Chevers e Patrício Cavanagh, mártires, ao padeiro, o primeiro, e marinheiros os outros, a que, por causa da sua fidelidade à Igreja Romana e do auxílio prestado aos católicos, no reinado de Isabel I foram enforcados e esquartejados. Morte no ano 1581. Em Oxford, na Inglaterra, os beatos mártires George Nichols e Ricardo Yaxley, presbíteros, Tomás Belson, candidato ao sacerdócio, e Humfredo Pritchard, que,
condenados à morte no tempo da mesma rainha, uns porque eram sacerdotes que entraram na Inglaterra, outros porque lhes prestaram auxílio, sofreram todos o suplício do patíbulo. Morte no ano 1589. Perto de Wangerin, localidade próxima de Ningxia, no Hebei, província da China, as Santas Irmãs Teresa Shen Jinxi e Rosa Shen Aixi, virgens e mártires, que, durante a perseguição movida pelos Vietu, para salvaguardarem a honra da virgindade e a sua fé cristã, resistiram corajosamente às bárbaras depravações e à feroz crueldade dos perseguidores e foram trespassadas pelos golpes das lanças dos seus verdugos. Morte no ano 1900. Vida de Santo Antônio Maria Zacaria. Por que não chegas até o sótão? É porque não sobes pela escada. O homem que pretende ir para Deus deve fazê-lo por graus e passar do primeiro para o segundo, e deste para o terceiro, assim sucessivamente. Santo Antônio Maria Zacaria. Antônio Maria Zacaria nasceu em 1502, na cidade de Cremona, ao norte da Itália. Seu pai, Lázaro, pertencia à nobre família dos Zacaria e sua mãe era Antonieta Pescaroli, viúva aos 18 anos, poucos meses depois do nascimento de seu único filho. Teve uma infância marcada por profunda piedade junto de sua mãe, que recusou o novo casamento para se dedicar à educação do filho. Conta-se que num dia de inverno muito frio, voltou da escola sem o manto e colocará-o nas costas de um pobre. Com 15 anos, partiu para Pavia, a fim de estudar filosofia. Em 1520, então com 18 anos, dirigiu-se a Pádua, a fim de estudar medicina. Terminado o curso de medicina em 1524, Antônio Maria voltou a Cremona. Como médico debruçou-se sobre a dor e a miséria alheias, para curá-las e confortá-las. Mas não se limitou a tratar os males do corpo. Seu zelo não conheceu limites em fazer bem às almas, afastando-as do erro e conduzindo-as a Jesus Cristo e à sua Igreja. Estava consciente de que, segundo São Paulo, a caridade nunca há de acabar, mas as profecias passarão, as línguas cessarão e a ciência será abolida. 1 Coríntios 13, 8. Vendo assim que a medicina não lhe abria a generosidade senão um campo superficial, Antônio Maria voltou-se inteiramente para a medicina das almas. Começou então a estudar teologia. Sentia-se, entretanto, indigno de ser sacerdote. Por essa razão pedia muito a Deus que lhe iluminasse os passos quanto à vocação a seguir. Começou seu apostolado na pequena igreja de São Vidal, vizinha de sua casa, reunindo crianças, pobres e ricas, interpretando-lhes a palavra sagrada, Venite Filii. Eram leituras curtas, conferências sobre a doutrina cristã, homilias compostas cuidadosamente em cadernos escolares, cheios de princípios morais, em contraposição à mentalidade pagã da Renascença. Além das crianças, começaram a correr também os moços, as mães, as irmãs, os parentes e os amigos, para ouvir o anjo de Deus. Tornando-se aquele ambiente pequeno para conter os seus ouvintes, decidiu ir até as pessoas, para, com o crucifixo na mão, e o desassombro de um guerreiro e a dignidade de um fidalgo, chamando todos à conversão, através da pregação dos sofrimentos de Jesus. A conselho do padre Marcelo, tomou o hábito eclesiástico e recebeu as ordens menores. Julgando-se entretanto indigno, não prosseguiu. Com a morte de padre Marcelo, padre Batista da Crema, passa a acompanhá-lo. Foi ele que convenceu Antônio Maria a ordenar-se, o que foi feito em 1528, quando tinha 26 anos de idade. Na primeira missa, à hora da consagração, uma luz transfigurou o altar como um tabor. E segundo tradição, ele foi cercado por anjos, curvados ao seu lado na mesma adoração, até o momento em que as sagradas espécies foram consumidas. Em 1530 Antônio Maria dirigiu-se a Milão. Apenas chegado a Milão, Antônio Maria é apresentado a Dom Laudini, e embora quase desconhecido, conquistou grande simpatia, entusiasmando os presentes com suas palavras. Entre eles encontravam-se Tiago Antônio Morigia e Bartolomeu Ferrari. Ambos provinham de famílias ilustres e se desdobraram em zelo e caridade por ocasião da peste de 1524,
que transformou Milão numa cidade de esqueletos, moribundos e cadáveres. Segundo alguns, Tiago e Bartolomeu já haviam cogitado a ideia de formar uma sociedade de sacerdotes dedicada à reforma do clero e do povo. Entretanto, tal ideia só se cristalizou por ocasião do encontro com Antônio Maria em 1530, que marcou o início da Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, conhecidos comumente por Barnabitas, pelo fato de se reunirem na igreja de São Barnabé. Para a regeneração de uma sociedade que havia voltado as costas a Deus, não bastavam as orações, as admoestações, os jejuns e as penitências, era preciso reintroduzir a adoração ao Senhor Jesus. Ainda jovem, na idade de 36 anos, acama-se e o mal se agrava. Impossibilitado de respirar no meio de seus companheiros, pede para ser conduzido junto à mãe em Cremona. Ao vê-la chorar, profetiza: mãezinha, deixai de chorar. Breve, gozareis comigo daquela glória eterna em que, desde já, espero entrar. E declara que falecerá no dia da oitava dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Santo Antônio Maria Zacarias pregava missões em vários lugares na Itália. Numa dessas missões ele contraiu a peste proveniente de uma epidemia que contagiava toda a região. Ele tinha apenas 36 anos quando pegou a peste. Sabendo, como médico, que não teria chances de sobreviver, voltou para a casa de sua mãe e veio a falecer nos braços dela. Ao vê-la chorar, profetiza: mãezinha, deixai de chorar. Breve, gozareis comigo daquela glória eterna em que, desde já, espero entrar. E declara que falecerá no dia da oitava dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Santo Antônio Maria Zacarias faleceu na mesma casa onde tinha nascido, no dia 5 de julho de 1539. Sua canonização aconteceu em 1897. Oremos. Ó Deus, que destes a Santo Antônio Maria Zacarias a graça de conhecer-vos profundamente e de dedicar sua vida ao vosso reino, dai também anos à caridade, a fé e a perseverança que fizeram dele um exemplo de vida cristã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós.